Pode procurar com calma aí. Se tiver dificuldade, pede ajuda para o irmão que está do lado. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Achou aí? Amém. Bastante gente diz amém. Hoje é uma noite especial, não é? Sempre quando nós estamos numa noite como essa, celebrando a morte e anunciando a volta do Senhor, é uma noite de festa. Mas o que significa essa noite que nós estamos aqui? É uma noite de ceia. Vamos ceiar com o Senhor. Eu quero que você saiba que há um lugar preparado para você nessa mesa. Amém? Com o seu nome. Ele espera que você sente nessa mesa com Ele. E o que faz digno de você sentar nessa mesa com Ele não são os seus erros e nem seus acertos. É o sangue de Jesus que nos faz dignos de sentar nessa mesa e participar dessa comunhão. Eu gostaria que alguém aí, algum homem com voz de trovão, hein? Uma responsabilidade, lesse esse versículo aí para nós, bem alto para a igreja ouvir. Pode ser uma mulher, uma trovoa, é só ler. Fiel é Deus, o qual tem nos chamado ou nos chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Eu gosto sempre de deixar claro para a igreja, nos momentos de culto, o que nós viermos fazer aqui. Você nunca pode esquecer o significado do culto. Eu vim aqui para ter comunhão com os meus irmãos também, mas principalmente com quem? Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, antes de nós começarmos a primeira canção, e que você clamasse pela presença de Jesus na sua vida nesse momento. Diga: Jesus, se derrame no meu coração. Eu preciso da tua presença no meu coração. Eu vim aqui por causa do Senhor. Eu vim aqui para me derramar diante da tua presença. Eu vim aqui para exaltar o teu nome. Eu vim aqui porque eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Vai dizendo essas coisas para o Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu vim aqui porque o Senhor me perdoou. Eu vim aqui porque o Senhor me resgatou. Eu estou aqui junto com os meus irmãos nessa noite porque a minha comunhão é contigo, Jesus. A minha comunhão é contigo, é com a tua presença. Queremos a tua presença nessa noite, Deus. Queremos a tua presença em nossos corações. Leve embora toda dureza de coração. Leve embora toda frieza espiritual, toda apatia espiritual. Leve embora nesse momento no nome de Jesus. Todo roubo do diabo nós repreendemos em nome de Jesus. Toda distração nesse lugar nós repreendemos em nome de Jesus. Queremos estar totalmente concentrados na tua presença, concentrados na tua palavra, concentrados naquilo que viemos fazer aqui, que é ter comunhão com aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que está vivo ao lado do Pai, vive para sempre. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu todas as coisas. Dê uma forte palma, salva de palmas ao Senhor nessa noite. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
Pode dizer e nada irá impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto cântico, feche os seus olhos, esse cântico que nós acabamos de cantar, fala da segurança que nós temos em Cristo. Podem vir reinos, podem sair reinos, principados, potestades. Pode esse país virar de ponta cabeça. Jesus continuará reinando. Ele continuará soberano, cuidando das nossas vidas, cuidando das nossas famílias.
cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, porque Ele prometeu que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Você crê nisso? Você crê nisso? Então agradeça a Deus pelo cuidado que Ele tem pela sua vida. Ele é vitorioso, Ele venceu tudo e continuará vencendo até a sua volta, que nós aguardamos, Senhor. Aleluia. Vamos cantar a santidade de Deus nesse momento. Amém. Glória a Deus.
Jesus é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és digno. Exalte o Senhor. Abra a sua boca, exalte o Senhor. Nós o exaltamos, nós o glorificamos, nós o bendizemos, nós o colocamos no lugar mais alto. Pelo que o Pai o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós o exaltamos, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Quando Ele morreu, Ele partiu, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o seu Espírito Santo, como diz em João 14, Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje habita em cada um de nós, e o mesmo Espírito testifica no nosso espírito de que cada um de nós somos filhos de Deus. Declare isso diante do Senhor: eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu acredito no teu cuidado, na tua paternidade. Eu te amo, papai. Nós te amamos, papai. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que conduz as nossas vidas, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Espírito Santo, nós te invocamos nessa noite. Enche as nossas vidas, enche esse lugar, enche os nossos corações da presença de Jesus, da presença de Deus. Não há nada melhor do que a presença de Deus. Não há nada igual. Presença
Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Eu provei o mais doce amor que liberta o prazer, vergonha Hoje existe um inimigo, um dos piores inimigos do cristianismo, do cristão, da vida cristã, que se chama religiosidade. Nós corremos o risco
de vestirmos uma roupa, uma capa, e aos domingos fazermos parte de um encontro. Mas se nós não tomarmos cuidado, esse encontro pode ser um encontro recreativo, entretenimento, uma missa. E os nossos corações podem estar distantes do Senhor. Talvez você entrou aqui essa semana, você pecou, ou quem não pecou, como a palavra diz, seria mentiroso. E o pecado faz com que você tenha medo ou timidez de estar na mesa do Senhor nessa noite. Mas a palavra diz que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você com sua boca nesse momento confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado, você pode sim participar da mesa do Senhor. Uma coisa que nós devemos rejeitar no nosso coração a todo custo é viver um cristianismo superficial, uma religiosidade onde nos acostumamos com os domingos, mas os perdidos estão à nossa volta, os famintos estão à nossa volta. Existem muitas pessoas sofrendo à nossa volta, e nós estamos cuidando da nossa própria vida, cuidando das nossas contas, dos nossos interesses, somente da nossa casa, quando na verdade existem vizinhos que estão clamando por vida. E eu me incluo nesse clamor e nesse momento de arrependimento diante do Senhor. Queremos nos arrepender como igreja nessa noite, Senhor. Se não temos proclamado o Evangelho, e não temos, se não temos feito os discípulos como o Senhor nos mandou fazer, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo para fazer a missão, para cumprir o ID. E o ID é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo para sermos maridos que tratam suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Queremos ser cheios do Espírito Santo para sermos mulheres submissas, auxiliadoras dos nossos maridos. Por isso nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser filhos cheios do Espírito Santo para respeitarmos e honrarmos os nossos pais. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque nós queremos fazer a diferença nessa cidade. Nós queremos enxergar a alma que está sofrendo, nós queremos enxergar o faminto, nós queremos enxergar as viúvas, nós queremos enxergar os órfãos, nós queremos enxergar os necessitados. Por isso pedimos perdão, Senhor, se não estamos vivendo um cristianismo autêntico. Se estamos pedindo para ser cheios do Espírito Santo nessa noite, é porque queremos viver o cristianismo. Eu declaro isso junto com os meus irmãos nessa noite. Eu quero ser cheio junto com os meus irmãos para viver um verdadeiro cristianismo, um cristianismo autêntico, que glorifica o teu nome, que bendiz o teu nome. Você crê nisso, irmão? Você crê que nós precisamos vencer a religiosidade, que muitas vezes quer encostar em nós e quer nos deixar satisfeitos apenas com os domingos, quando na verdade nós temos uma missão semanal, diária nas nossas vidas, em nosso trabalho, com as pessoas que nós nos encontramos. Feche os seus olhos nesse momento. Diga você ao Senhor, não a minha oração, mas você ao Senhor: eu quero viver um cristianismo autêntico. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero testemunhar a respeito da cruz. Eu quero testemunhar a respeito do sangue precioso de Jesus. Eu quero libertar os cativos das mãos do diabo e das mãos das trevas. Eu quero atender os necessitados.
Eu quero ajudar aqueles que precisam. Eu quero ser refrigério na vida das almas que estão aflitas, sofrendo nesse momento. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Quem aqui quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Podemos nos assentar no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Abram a Bíblia, Provérbios 3, 9. Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse versículo, para quem não gosta de colaborar na igreja, esse versículo fala sobre dinheiro. Na verdade, esse versículo ele não fala sobre dinheiro, mas para quem não gosta, ele enxerga isso, dinheiro. Esse versículo ele fala sobre honra, sobre honrar ao Senhor. A oferta aqui, ela é uma expressão dessa honra. Honrar ao Senhor é reconhecer que tudo o que nós temos provém dele, depende dele. Percebam que ele não fala assim, olha, honre ao Senhor quando tudo está indo bem para você. A Bíblia não diz assim, olha, honre ao Senhor quando você estiver ganhando muito dinheiro. Nós temos que honrar o Senhor, independente da situação. Honrar ao Senhor com as minhas primícias. Eu queria até pedir licença, pastor, para contar algo. No meu segmento, nós passamos por altos e baixos. Alta temporada, baixa temporada. E eu sei que eu tenho que manter o equilíbrio, porque quando chega a baixa temporada, é que nem a formiguinha, trabalha no verão para poder comer no inverno. Só que teve um período que nós passamos que na alta temporada foi ruim. E aí eu falei para a Samuel assim, olha, a nossa situação vai entrar em colapso. Nossas contas vão colapsar. E aí fomos preocupados. Eu falei para ela, a questão não é se vai, é quando vai. Porque vai acontecer e vai entrar em colapso e nós vamos passar um aperto. E realmente entrou em colapso total, não sabíamos o que fazer. Sentamos algumas vezes para conversar, onde aperta o cinto, onde não aperta o cinto, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, mas em nenhum momento, em nenhum dia dessas conversas que nós tivemos, nenhuma delas nós falamos, olha, vamos parar de colaborar com a igreja para poder pagar as nossas contas. Isso não veio à mesa. Nós não falamos sobre isso, porque nós entendemos que isso faz parte de honrar a Deus. Isso não entra na nossa conta, olha, se nós deixarmos de ofertar, se nós deixarmos de dizimar, vai sobrar tanto? Não, porque nós decidimos honrar, tanto na alta temporada, quanto na baixa temporada. E momentos difíceis vêm para a vida de todo mundo, não é? Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, a igreja passou, nós passamos, nós temos a possibilidade de passar novamente, porque no mundo tereis aflição. A questão aqui é, eu vou decidir honrar ao Senhor com as minhas primícias. Havia dias, eu gosto assim, eu recebo, cai na minha conta, eu já mando para o pastor, já mando para o dízimo. Já aconteceu dias de eu olhar e falar, olha, se eu mandar, eu não pago tal conta. Mas eu prefiro não pagar. Eu não estou falando que você deve fazer isso. Eu estou dizendo que eu preferi honrar. Eu falei, eu guardo o que sobrou, quando eu receber de novo eu junto, e eu pago. E eu preferi honrar. E Deus honra aquele que os honra, que a palavra diz, aos que me honram, eu honrarei. Eu sei que Deus tem nos honrado. Deus tem nos abençoado e nós temos vivido isso. Então eu quero deixar
muito para vocês esse pensamento, que quando nós honramos a Deus, nós colocamos Ele em primeiro lugar, que é o lugar dele. Porque honrar o Senhor com a boca é fácil, não é mesmo? Mas quando mexe no bolso, então fica para você assim, essa exortação: honra o Senhor nos momentos bons e honra o Senhor nos momentos difíceis. Amém? Se nós continuarmos e formos ler o versículo seguinte, eu não sei se dá para colocar para mim o seguinte diz assim: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe para quem essa promessa? É para quem honra. Então decida honrar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te honrar não só com a boca, mas com as primícias, te honrar com aquilo que nós temos, te honrar com as nossas vidas, te honrar com o nosso trabalho, com o nosso suor. Nós queremos te honrar em tudo, porque o Senhor é o centro de nossas vidas, o Senhor está entronizado em nossas vidas, em nossa igreja. Por isso, receba nesse momento toda a honra, toda a glória, através de ofertas, de dízimos, e que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando, Pai, nossa liderança, para que use com sabedoria esse dinheiro, abençoando para que as pessoas que não estão colaborando, possam vir a colaborar, abençoando para que portas de emprego se abram, Senhor, abençoando para que haja fartura na sua igreja, Senhor, abençoando para que haja entendimento e temor. Nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer seu dízimo e sua oferta. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu estou brigando com esse, mas é esse que está aqui. Agora sim. Esse que está meio violento aqui. Glória a Deus. Crianças, enraizados, venham aqui à frente. O livro fica conosco hoje. Primeiro para as crianças, a gente vai ficar todo mundo junto hoje, tá? E a semana que vem, como vai ser a cantata de Natal, nós não vamos ter essa linha para eles. Então, só avisando, já avisei um tempo atrás, mas reforçando, que nós não vamos ter, todas as crianças vão ficar aqui dentro. Então, se vocês quiserem trazer alguma coisa para aqueles que precisam, um caderno, desenho, alguma coisa, eles vão ficar aqui, tá bom? É isso aí. A ideia é que todos fiquem no culto de Natal e possam participar de toda a festa, que vai ser uma grande festa, com certeza. Gente, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar mais uma vez pelo Ministério Enraizados. Quero te agradecer pelos nossos professores, pelas crianças que o Senhor tem nos dado como herança, presente. Que o Senhor esteja ministrando o coração de cada uma delas, falando, tocando, ensinando, ó Deus, moldando o coração segundo o teu querer e a tua vontade. Que seja um tempo precioso de crescimento na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, um texto aí que talvez seja o mais conhecido e o mais ministrado na Santa Ceia, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai dar algumas instruções à igreja de Corinto e, lógico, a todos nós, em relação à ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Hoje é a nossa última Santa Ceia do ano. Bênção, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje, um pouco antes de vir para cá, eu falei: Deus, que bom, que ano maravilhoso que o Senhor nos deu. Tivemos sim lutas, como todos os anos, né? Desafios, mas foi um ano muito bom. Estamos juntos, graças a Deus. Deus tem sido muito generoso e bondoso com cada um de nós. Já até aproveitando, você aí que está pensando aí no final do ano, nós vamos ter culto de passagem de ano, tá bom? Vamos ter um culto aqui, e como a gente tem feito na igreja, a gente tem um culto, e após o culto, quem quiser ficar aqui, você vai trazer os seus alimentos, a
a gente vai ali ao fundo, prepara, traz aqui para dentro. Eu sempre tenho falado, né, que eu, a Júlia e a Vitória vamos estar aqui. Quem quiser estar junto com a gente, nós vamos depois comer e beber na presença do Senhor depois do culto também. Então eu sei que é um período que a gente se organiza aí, família e tudo mais, mas se você quiser passar conosco depois também, né, será com certeza muito bem-vindo. Tá bom? Acharam aí 1 Coríntios, capítulo 11? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, ou se empanturra, numa outra versão. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Palavra dura, né? Que Deus deu a essa igreja aqui. Tem aqui as instruções, mas tem uma tremenda bronca, puxão de orelha, porque a igreja de Corinto era complicada. Tinha umas questões acontecendo aqui que Paulo teve que tocar no assunto, né? Tocar na ferida. Vamos orar, gente, mais uma vez. Eu queria ministrar uma mensagem hoje que tem como título Uma Mesa e Muitas Histórias. Amém? Uma mesa e muitas histórias. E como é a nossa última ceia, eu queria falar um pouco bem mesmo desse texto, da ceia mesmo, ir lá no coração, na raiz, e para que a gente consiga entender bem toda essa questão que vem casar aqui com a nossa decoração também, que já foi explicada. Isso a gente precisa ter esse entendimento bem sólido, bem claro para nós, para que a gente principalmente não caia na tal da religiosidade vazia, né? Sem entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos cantando, por que há um enfeite como esse aqui, enfim, às vezes a gente, né, para quem está começando, tranquilo, porque nós estamos aí aprendendo, mas alguns que já caminharam há bastante tempo precisam já ter isso bem claro no coração e na mente. Mas vamos lá, vamos orar mais uma vez, né? Para que Deus continue falando conosco. Deus, muito obrigado, eu quero te agradecer e te louvar por esse domingo, a nossa última ceia de 2025, obrigado. Obrigado, Deus, pela festa, alegria. Obrigado, Senhor, pela celebração que o Senhor nos dá a oportunidade, pelo anúncio da tua morte e ressurreição, pela esperança bendita que temos de que um dia o Senhor voltará para nos buscar.
Deus, muito obrigado. Ministra os nossos corações, fale a cada um de acordo com a necessidade. Usa a minha vida como instrumento do Senhor. Unge os meus lábios, a minha mente, o meu coração. E que a tua igreja receba essa palavra como palavra de Deus, palavra do alto, do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, para quem já está na igreja há um tempo, nós falamos assim, culto de Santa Ceia, já vem à mente o quê? Uma mesa arrumada, pão, suco, alguns enfeites, certo? Alguns adornos. Já vem à nossa mente o anúncio do sacrifício de Cristo, que morreu para perdoar os nossos pecados. Já vem ao nosso coração o fato de que Cristo ressuscitou. E vem ao nosso coração a esperança, a promessa, que enche o nosso coração de alegria, de que um dia Ele voltará para nos buscar, de que Ele preparou um lugar para todos nós. Quando nós pensamos em ceia, nós pensamos na história de Deus, e uma história que também é nossa. É a nossa, porque a história de Deus e a história da humanidade, essas histórias estão entrelaçadas, elas caminham juntas. Deus escreve a sua história por meio de nós, né? Por meio das nações, dos povos, e é assim que acontece. E pensamos também num final feliz, apesar de todas as lutas, tribulações e situações que a gente vê todos os dias. Nós pensamos há um final feliz para aqueles que foram resgatados por Cristo, para aqueles que foram perdoados por Cristo. O final da história é um final de vitória, é um final onde nós estaremos com o Cordeiro, né, participando das bodas do Cordeiro. Então nós já temos essa revelação, essa palavra. E ceia é isso, né? Nós temos então uma mesa, nós temos muitas histórias, e eu queria falar sobre elementos dessa história, que é a história de Deus, e que se mistura com a nossa, né, com a história de Cristo e a história nossa, de cada um de nós, e falar um pouco sobre essas coisas, né? Então pensem na mesa como se fosse uma linha do tempo, a linha da história, e numa ponta da mesa nós temos algo chamado morte. Na história da humanidade, infelizmente, nós temos algo chamado morte, né? Quando nós olhamos para a cruz, basta olhar para a cruz. A cruz é um instrumento de morte. Basta nós olharmos para a coroa de espinhos. Dor, morte. Então nós temos esse aspecto da vida humana que é difícil de falar, é desagradável muitas vezes, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Quando eu olho para a minha história, tenho certeza que quando você olha para a sua, eu vejo morte por todos os lados. Eu vejo sonhos que ficaram para trás, morreram, relacionamentos que se perderam, que foram dolorosamente rompidos, pessoas queridas que se foram, que já não estão entre nós, irmãos em Cristo, que por uma razão ou outra também não estão mais na igreja, né? Irmãos e irmãs que serviram conosco, que dançaram na presença de Deus, que serviram no louvor, irmãos que talvez há um tempo atrás estavam até arrumando a mesa aqui, né? Servindo nas mesas, pessoas que pregaram e que muitas vezes por 30 moedas de prata, ou até menos, deram um beijo no rosto de Cristo, deram um beijo no rosto da igreja e nos abandonaram. Então isso é morte. Isso é morte. Todos nós sentimos esse gosto amargo da morte. A morte, ela mostra também a sua face terrível quando o orgulho, o egoísmo, o espírito de divisão e de parcialidade aparecem. Quando o irmão não espera pelo outro. Estava acontecendo isso. A cena naquela época era uma refeição, não era um pedacinho de pão pequenininho, um copinho de suco. Era um banquete. E o que estava acontecendo aqui? Olha, gente, vê se não parece conosco. O povo tudo já caiu em cima da comida, né? Os que traziam as comidas melhores já queriam logo comer, ninguém esperava por ninguém. Eu imagino lá na igreja de Corinto o pessoal furando fila e aquele desespero, né? Então, aí Paulo está dizendo assim: gente, vocês não têm o que comer em casa? Vocês não percebem que isso é terrível? Enquanto alguns se empanturram, se embriagam,
Alguns que têm mais, né, se deleitam, outros passando necessidade, esperem uns pelos outros, né? Então estava acontecendo isso aqui dentro dessa igreja. Então é um aspecto da morte. Imagina uma igreja onde há isso: orgulho, competição, divisão, egoísmo, um passando por cima do outro. Isso é morte. É morte. Quando há disputas, ganância, divergências, que destrói aquilo que era para ser muito bom. Então veja que sério. Paulo começa dizendo assim: olha, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Misericórdia. Pensou ouvir isso de Cristo? As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. A morte aparece quando você senta para conversar com um adolescente, por exemplo, e ouve o seguinte: meus pais não ligam para mim, eu estou sofrendo bullying na escola, eu tenho me cortado, automutilado, para tentar aliviar um pouco a dor que eu tenho sentido. A morte se apresenta quando alguém, mesmo estando na igreja, você olha para os olhos dessa pessoa e parece aquela lâmpada que fica oscilando. Sabe quando está para queimar? Que fica meio oscilando e vai se apagando, se apagando, se apagando a cada dia. Isso é morte. A face da morte dentro da humanidade aparece quando um idoso, por exemplo, diz assim: eu não aguento mais a solidão, não aguento mais uma sociedade que me despreza, que me descarta, e eu não aguento mais o abandono da família. Isso é morte. Isso é morte. Apesar de eu ter falado sobre a solidão em relação aos idosos, eu vi uma notícia nessa semana na Globo News que dizia que uma de cada 6 pessoas sofre de solidão, e quem mais sofre de solidão são os jovens. Foi para mim uma notícia surpreendente, porque eu achava que eram os idosos. São jovens de 20 anos, são os que mais estão sofrendo com a solidão. Som. Vamos para o outro. Ó o café. Obrigado. Beleza. E aí, mais assustador: a solidão mata 100 pessoas por hora no mundo. Que é isso, gente? Tudo bem, nós estamos falando a nível de mundo, mas 100 pessoas por hora morrem no mundo por conta da solidão. Isso é morte. Nessa ponta da mesa, a morte também aparece por meio do sacrifício, da renúncia. Houve um sacrifício, houve uma entrega, sangue foi derramado. Nós vemos nessa ponta da mesa a coroa de espinhos, a perseguição, o esgotamento físico, mental, pelas muitas obrigações da vida, e o vinagre que é oferecido quando o que nós gostaríamos era o quê? Só de um pouquinho de sombra e água fresca. Isso é morte. Isso é morte. Aparece quando eu percebo que a energia e a força de tempos passados diminuem a cada dia. A cada culto de Santa Ceia, eu me aproximo mais da última ceia aqui na terra. Ô pastor, você está me assustando. Mas é verdade, não é? Cada culto que a gente participa aqui, eu estou mais perto da última. Aqui, tá bom? É uma despedida contínua daqueles que nós amamos. É duro ler em Mateus 26:18, por exemplo, Jesus dizendo: o meu tempo está próximo. Sabia que o seu tempo está próximo? Meu tempo está próximo. Versículo 24, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. O termo que aparece aqui, em memória de mim, aponta para isso. Onde nós costumamos ler com mais frequência in memoriam? No cemitério, né?
O próprio pão e o suco representam a morte sacrificial de Cristo, o corpo que foi ferido na cruz e o sangue que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. A morte aparece aqui também, nesse texto e na vida humana, quando falta dignidade para nós, principalmente ao participarmos de um momento como esse. Paulo diz que alguns estavam tomando a ceia indignamente, e era por isso que havia entre eles muitos fracos e doentes, e alguns já haviam dormido. E aqui dormido é morrido mesmo. Alguns já haviam partido. Pessoas fracas. Gente, isso é muito sério. Eu fico pensando, será que em nosso meio, ou nas igrejas, tem muita gente fraca e doente, porque está tomando a ceia indignamente? Segundo o texto bíblico, isso é impossível. Falta dignidade, falta temor, falta respeito. Explicando um pouco melhor, o que significa participar desse momento indignamente? Significa participar da ceia sem o entendimento e sem a vida correta. Sem o entendimento correto e sem uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de compromisso verdadeiro com Deus. Por isso Paulo vai dizer nos versos 28 e 29: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso Paulo está dizendo: a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque se vocês tomarem indignamente, e Paulo está dizendo, vocês estão tomando indignamente, porque um não espera pelo outro, um está competindo com o outro, a egoísmo, a carnalidade, vocês estão bebendo e comendo, ou comendo e bebendo para a própria condenação de vocês. Aparece aqui no texto de Coríntios a palavra juízo. Juízo. Tomar a ceia indignamente está associado a continuar vivendo uma vida de pecado, sem quebrantamento, sem confissão e sem arrependimento, sem a intenção genuína de ser transformado por Cristo dia a dia. Deixa eu te perguntar, você é um sonho, é um desejo seu ser transformado por Cristo dia a dia, de glória em glória? É o seu desejo? Mas é só o seu desejo ou você tem dado passos em direção a isso? Porque se nós não tivermos esse sonho, essa aspiração de, olha, eu quero me parecer mais com Cristo, eu quero ser mais santo, eu quero ser alguém mais consagrado, eu quero evangelizar mais, eu quero servir ao Senhor, se não há essa motivação em nós, se não há, nós estamos participando de momentos como esse de forma indigna. Eu encontrei uma frase de uma escritora que eu achei muito legal e forte, chama Natália Pinheiro. Ela diz assim: o arrependimento é o vômito da alma enjoada do pecado. E eu pensei, Senhor, será que nós precisamos vomitar hoje? O arrependimento é quando já deu o pecado para mim, eu estou com nojo, eu estou enjoado, está fazendo mal, eu preciso vomitar isso, eu preciso confessar, eu preciso entregar isso, senão eu não vou passar bem, vou continuar passando mal. Viver uma vida marcada por mentiras é uma vida indigna, uma vida de falsidade, sem critérios, sem princípios. Viver uma vida assim é uma vida suicida, segundo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está dizendo, alguns já dormiram porque têm vivido uma vida indigna diante de Deus, de qualquer jeito, de uma forma relaxada, achando que Deus assim é o meu amigão, é o meu compadre, e que eu posso fazer qualquer coisa que no final vai dar tudo certo. Há um teólogo inglês chamado J.C. Ryle, que ele diz assim: há 3 coisas nos quais os homens nunca devem brincar: um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina e um pouco de pecado. Não brinque com essas coisas. Alguém é doido de pegar assim um veneno e falar, vou pôr um pouquinho na língua o veneno? Não brinca com isso. Também ele está dizendo assim: não brinque com um pouquinho de falsa doutrina, é perigoso. E não brinque com esse negócio de é só um pecadinho, um pouco de pecado. Não brinque com essas coisas.
Então, numa ponta da história da humanidade, que está associada à queda do ser humano, numa ponta nós temos morte. E é um espelho, é um lado que a gente não gosta muito de olhar. É desagradável, mas nós precisamos olhar. Mas graças a Deus, vamos para a outra ponta da mesa. Bem sugestivo aqui, temos pães, né? E uvas. Na outra ponta da história, na outra ponta da mesa, nós temos algo chamado vida. Aleluia. Vida. Graças a Deus que tem vida. Não é? A mesa sinaliza para a vida, porque ela diz a nós que aquele que morreu por nós ressuscitou. E a mesa nos diz também, a mensagem é de que nós ressuscitaremos com Ele e para Ele, se nós crermos nele, se nós vivermos para Ele. Nós estamos aqui hoje anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Ou seja, Ele voltará. E se Ele voltará, Ele está vivo. Aleluia. Por isso nós temos esperança. E Ele voltará glorificado, mais do que vencedor, como nós já cantamos aqui, para nos levar a um lugar que Ele mesmo preparou para nós. Lar novo, vestes novas, novos céus e nova terra. Aleluia. Tudo novo. A ceia também aponta para a vida, quando Paulo diz que uma nova aliança foi feita conosco, não mais baseada na lei, porque a lei trazia condenação, mas agora nós estamos debaixo de uma nova aliança baseada na graça, que traz salvação, baseada na fé que traz salvação. Aleluia. Esse lado da mesa aponta para uma vida celestial, uma vida perfeita, uma vida plena, onde aquilo que é terreno, aquilo que é mortal, aquilo que é estragado, aquilo que é corruptível, dará lugar àquilo que é celestial, aquilo que é espiritual, eterno e incorruptível. Aleluia. Se por um lado nós estamos indo, se por um lado nós estamos partindo, se por um lado nós estamos nos despedindo uns dos outros, por outro lado nós estamos chegando. Aleluia. Nós estamos chegando à nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:49: assim como tivemos a imagem do homem terreno, nós também teremos a imagem do homem celestial. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55, Paulo vai dizer assim: em alto e bom som, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Em outras palavras, essa ponta da mesa, essa ponta da história, tem a última palavra. A vida supera a morte. A vida supera a morte, graças a Deus. A vida é a última resposta, é a última palavra de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você: vida abundante, vida plena, vida eterna. Em Mateus capítulo 26, 29, dá para constatar a vida nas palavras de Jesus, apesar de Jesus ter falado um pouco antes que ele iria partir, né? Que a hora dele era chegada. Mais para frente Jesus vai dizer assim: eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, o que é celebração? Eu vou me alegrar, eu vou festejar. Festa fala de vida. Só tem festa onde há vida. E depois de comerem e beberem, eles cantaram um hino. Onde tem música, alegria, vida. Não é? Vida. Cantar é muito bom, não é, irmãos? Não estava bom, louvor? Cantar é muito bom, expressa a nossa gratidão pela vida que Deus tem nos dado e pelos eternos propósitos de Deus em relação a cada um de nós. Um almoço com pessoas queridas, um filho ou um neto que nasce, uma conquista profissional, um discernimento novo que Deus me dá a respeito de alguma área da minha vida, tudo isso é vida. Estou dando alguns exemplos, ok? Do nosso dia a dia. Então, numa ponta morte, numa ponta vida, e bem no meio, nós temos o que? O hoje. O hoje, agora, esse momento, exatamente agora. Olha aí para a lamparina aí. A lamparina é hoje. Bem no meio.
no meio dessa história que se mistura, passado, presente, futuro, nós temos algo que a gente chama de hoje. O hoje é uma nova oportunidade. Eu e você temos uma nova oportunidade hoje. O hoje está entre a morte e a vida. O hoje é o que nós temos no meio e que faz parte o quê? Do meio da nossa história, da linha, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer. É o tempo, esse hoje, para a gente parar e fazer um autoexame. É hoje o autoexame, a autoavaliação. Para que eu não viva uma vida sem critérios de qualquer jeito, sem mudanças, vou levando. Eu já disse que viver uma vida assim, sem critérios de qualquer jeito, é suicídio. É uma vida suicida. O quanto nós mudamos esse ano? Pensem, quanto eu mudei nesse ano? Eu mudei ou não mudei? Mudei para melhor ou para pior? Em relação a Deus, em relação aos propósitos de Deus, em relação a essa questão de se parecer mais com Cristo. Quem precisa mudar mais ainda? Dá tempo, até o dia 30 de dezembro, tem mais ainda, né? Um chorinho, né? Para a gente mudar mais um pouco aí. Dá para Deus aparar algumas arestas ainda, dá ou não dá? Dá tempo. Hoje dá tempo. Dá tempo ainda de confessar pecados e deixar algumas coisas e fazer algum compromisso com Deus, né? Se firmar mais um pouco e tomar ceia com confiança e já sair amanhã, segunda-feira, cabeça erguida, consciência limpa, tranquilo, de que você deu um passo em direção à mudança e ao seu crescimento espiritual. É certo, pelo texto de Coríntios aqui, que nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é essa luz, é esse guia que vai nos mostrar coisas que a gente às vezes não está enxergando. É o Espírito Santo que nos mostra, nos ajuda nesse processo aí, de crescimento, de santificação. Veja o versículo 32, Paulo vai dizer assim: quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A palavra disciplina na Bíblia muitas vezes é traduzida como treinamento. Deus está nos treinando. E quando Deus nos julga, quando Deus acende, sabe aquela luz na tua consciência de que está errado, que precisa ser confessado, precisa mudar, Deus está fazendo isso porque te ama, porque Ele não quer que você seja condenado igual ao mundo, igual as pessoas que não têm Deus. Então sim, Deus mostra, Deus treina, Deus guia, Deus auxilia, Deus consola, o Espírito Santo faz isso, mas qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Porque Deus faz a dele, muito bem feito, aliás. Deus faz a dele. Qual é a minha parte? Há umas 2 semanas atrás eu vi um post do pastor Onésio, presidente da nossa denominação, e hoje eu ouvi de novo e fui pausando e copiando aquilo que eu entendi que encaixava bem aqui com a nossa mensagem. Ele diz assim no post dele: chega, a gente precisa dizer em voz alta. Tem gente colocando nas mãos de Deus aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem gente pedindo milagres enquanto foge da responsabilidade, orando por mudança, mas se recusando a mudar, esperando portas se abrirem, sem coragem de levantar da cadeira. Deus dá forças, claro que Deus dá forças, mas quem tem que andar é você, sou eu. Deus ilumina o caminho, mas não arrasta ninguém pela mão. A verdade é simples e brutal, presta atenção. Ou você decide pela sua própria vida agora, hoje, ou a vida vai te cobrar isso do jeito mais amargo. Há um silêncio perigoso e não é paz, é anestesia. Tem gente confundindo paz com anestesia. A pessoa está anestesiada, está parada, não está crescendo com Deus, mas ela fala: eu estou em perfeita paz. Eu preciso mudar e dar passos que ninguém pode dar por mim. Verdade ou não, gente? Só eu posso dar alguns passos, ninguém vai dar esses passos por mim. Quem não enfrenta a própria verdade vive escravo da própria mentira. Agora presta atenção no final. Hoje é dia de cortar
a fuga, de abandonar esse negócio de ficar fugindo do espelho, e encarar o espelho, assumir a sua parte, pedir ajuda e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Basicamente, é um post em que ele estava dizendo o quê? Chega de ficar dando desculpas, chega de ficar jogando tudo na conta de Deus. Deus sim guia, Deus ajuda, Deus dá força, tá? Mas tem uma parte que eu tenho que andar, eu tenho que levantar da cadeira, eu tenho que reconstruir, eu tenho que juntar os escombros ali, né? Eu tenho que refazer, eu tenho que desejar uma vida nova. Tem uma parte que é nossa, irmãos. Tem uma parte que é nossa. Então por isso que nós precisamos unir oração, né? Vida piedosa, vida com Deus, com ação. Com ação, né? Então pare com isso assim, sabe, de chegar num lugar e falar, eu estou orando, ok, e eu estou orando, já passou 3, eu estou orando, passou 3, 4, 5, e alguém está dizendo para você, mas você vai tomar uma decisão? Não, mas ainda Deus não me mostrou. Deus já mostrou de tudo quanto é jeito, mas você acha que é Deus que vai te empurrar da cadeira? Percebe? Então Deus fala, irmãos, Deus continua falando hoje, principalmente por meio do Filho, por meio da palavra. Então sim, nós temos que ter paciência, né? Temos que aguardar a voz de Deus, mas Deus fala, e muito, frequentemente, de várias maneiras. Então cuidado com essa questão de não jogar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade sua e minha. Nós só temos o hoje, é o agora, essa é a hora, né? De nós fazermos diferentes. Se a morte nos leva a olhar lá para trás, para o passado, quando nós estávamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados, e a vida nos leva a olhar com esperança para o futuro, certo? A outra ponta da mesa, o dia que nós chamamos de hoje serve como uma espécie de cancela, é um pit stop, é uma cancela para eu poder reavaliar qual é a minha condição atual, para eu fazer um autoexame. Por isso Paulo vai dizer, examine-se cada um a si mesmo. Paulo não disse assim, lá no futuro se examine. Ou não teria sentido também dizer, olha, você deveria ter se examinado lá não sei quanto tempo atrás. Não, a palavra é hoje, examine-se hoje, agora. Eu estou mais perto da vida ou da morte? Né? Pense como se fosse um pêndulo aqui. E aqui é a sua vida, ó. Esse é o hoje, tua vida hoje. Está mais perto daqui ou está mais perto daqui? Misericórdia, não é daqui. Não é? Então, esse hoje aqui, ó, essa lâmpada aqui que representa a sua vida, tem que caminhar assim, ó, para cá, ó. Vida, vida, vida. Certo? Até chegar o último dia onde nós estaremos com Cristo para sempre. Vida eterna, né? Onde não haverá mais. Não tem fim. Não tem fim. Então, esse é o dia. Examine-se cada um a si mesmo, então aproxime-se da vida. Aproxime-se da vida e não da morte. O que nos espera? O que nos espera é o vinho novo no reino dos céus, ao lado do Cristo ressuscitado, daquele que venceu a morte, daquele que é a nossa esperança bendita, daquele que nos comprou com o seu sangue precioso, né? Palavras que a gente ouviu hoje: honra, compromisso, vida cristã autêntica. Perceberam quantas palavras a gente ouviu hoje? Que o tempo todo Deus está falando conosco desde o início, de que nós escolher a vida é escolher a verdade, é escolher o compromisso, é escolher a autenticidade, é escolher abandonar pecado, né? É isso a vida, é isso a vida. Ninguém deveria vir à igreja para ficar se enganando. Ficar me enganando? Fico em casa, vou assistir televisão, vou fazer uma outra coisa, vou passear no shopping, né? Se eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e eu entendo tudo isso, eu preciso hoje levantar da minha cadeira e falar: não, Deus, isso daqui não pode continuar na minha vida, isso daqui não cabe mais, essa roupa não cabe mais em mim, Deus. Eu estou enjoado. Tenho certeza aqui que todo mundo, quando a ficha caiu na conversão, teve coisas que você fala assim: que vergonha as coisas que eu fazia. Até mencionar é vergonhoso, né? Como o Paulo diz: meu Deus, eu fazia isso mesmo? Sério que eu fazia isso?
Então assim, dá nojo, tem coisa que dá nojo, tem ambiente que a gente fala assim, isso aqui não é para mim não, e você já pega e já quer sair. Agora, se eu gosto desse tipo de comida, eu estou morrendo. A lâmpada está apagando a cada dia. E louvado seja Deus quando um irmão ou uma irmã que nos ama dá aquele chacoalhão em nós, né? Ei, acorda, você não está vendo que você está perdendo brilho nos olhos? Você não está vendo que você está se esfriando? Você não está percebendo que a cada dia você é alguém mais apagado? Você não está percebendo que a cada dia você vai deixando coisas? Eu li a Bíblia, agora eu não leio tanto. Eu orava e não oro tanto. Eu amava servir em algum ministério, agora eu chego no pastor, eu estou entregando meu crachá, como se fosse uma empresa, alguma coisa assim. É chamado, é vocação, e nós vamos entregando, e a morte vai sugando isso como um buraco que vai puxando tudo isso. Então não, em nome de Jesus, que hoje haja vida nesse lugar, que a sua lâmpada acenda cada dia mais e resplandeça, né? Que a gente, toda vez que olhar para essa estrela aqui brilhando, né? A gente fala, Senhor, eu quero ser essa luz, refletir a tua luz, a tua glória. Eu não quero viver apagado, eu não quero viver desanimado, né? Entristecido, abatido. E veja que Paulo ensina todas essas coisas, e não tinha uma vida fácil. Não tinha uma vida fácil. E isso nós temos ouvido hoje também. Já ouvimos isso bastante, não é? Esses camaradas aqui que andavam com Deus, era perseguição, era luta, era risco de morte, né? Limitações, enfermidades, igualzinho a gente, igualzinho. Altas temporadas e baixas temporadas, altos e baixos, não é? Pregavam, alguns se convertiam, outros que não apedrejavam, aquela coisa doida, tendo que correr de cidade, fugir de algumas cidades. Eu terminei de ler o livro de Atos essa semana. Que coisa doida a história de Paulo, as viagens missionárias, que coisa louca. Ele ia para uma cidade, pregava, alguns convertiam, os outros já queriam matar, saía corrida, ia para outra, aí ia para um lugar, pregava, alguns criam, os outros davam risada, zombavam, daqui a pouco está na prisão, ia uma confusão, né? Aí vai, o navio naufraga, vai parar numa ilha chamada Malta, eles são bem recebidos, bem atendidos, daqui a pouco o camarada vai jogar um graveto na fogueira, uma víbora vem e pica ele. E os caras olham para ele e falam, esse cara é um amaldiçoado, deve ter pecado contra os céus, porque não é possível, escapou do mar, agora tem uma cobra picando ele. Aí Paulo dá uma sacudida lá, o bicho cai no fogo lá, pronto, não acontece nada com ele, e aquela coisa doida, indo para Jerusalém, e vai chegar lá em Jerusalém, prisões, perseguições e até a morte e o martírio. Você não pediu uma vida com emoção? Você sabia que quando você se converteu, como se Deus estivesse perguntando para você, você quer com emoção ou sem emoção? E você não sabia. Mas aí Deus diz assim, eu estou te perguntando, mas deixa eu te avisar uma coisa, não tem a opção sem emoção. A opção é só com emoção, não é? Mas seria muito chato se não tivesse emoção. Eu lembro na minha lua de mel, lá em Fortaleza, eu e a Ju, vamos passear de bug, naquelas dunas gigantes. E eu ia um palito, magrinho, que nem só se bate o vento e leva embora. Pesava com 60 quilos, né, Ju? A Ju pesava 40, eu acho. E eu pesava uns 60. Aí põe no bug, eu, a Ju atrás e uma mulher do lado. Aí o cara, né? Com emoção ou sem emoção? Eu falei, com emoção. Duas mulheres do meu lado, né? Nem pensei, com emoção. Parava assim numa duna, assim, a quase 90 graus assim. Não, cara, não vai descer isso. E descia, e era um cano grosso, não tinha cinto de segurança, não tinha capacete, não tinha nada. E eu agarrando aquilo ali, quase chorando. Falei, gente, eu vou voar na areia, vou virar um camarão milanesa, já estava vermelho. Vou voar, vai ser feio o negócio. E eu quase ali, tendo que mostrar o quê? Pô, na lua de mel, o cara tem que mostrar que é firme, que é óbvio, né? E tal, eu quase chorando, moço, para, pelo amor de Deus. A Ju foi na frente, né, Ju? A Ju foi na frente com o motorista com cintinho de segurança, quase ficando viúva sem saber. Eu lá atrás quase voando o bug, e um casal do meu lado também quase chorando.
porque o bug parecia que ele ia capotar na areia. Eu falei, vai capotar isso daqui, vai morrer todo mundo, né? Não pediu com emoção? Não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem emoção. Tem emoção. Mas é a melhor vida que a gente poderia viver. É a melhor vida. Então continue com ele. Continue no bug, viu? Tenta pular fora, não. Continue. Porque na areia, se cair na areia, vai doer mais. É pior. É pior ser esfolado na areia do que continuar no bug. Certo? Então quero te convidar a ter um momento agora com Deus. E você, hoje, faça um autoexame. Talvez, pense aí de janeiro até dezembro. Hoje é a última ceia. Você caminhou bem mesmo? Ou você diz assim, Deus, eu estou mais para cá do que para lá. Ore, fale com Deus. O Du já falou aqui na ministração. Deus perdoa o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Pode participar da ceia. Não é para você estar aqui na igreja com medo, né? Mas eu também não posso ser indigno, ser leviano na minha maneira de participar. Então eu quero te convidar a ter esse momento de oração, de conversa com o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Como diz o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelo caminho eterno, o caminho da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que muitas vezes a gente não percebe, que é a omissão. Você não pecou fazendo algo errado, você deixou de fazer o que era certo. Peça ao Espírito Santo, Deus, onde eu estou me omitindo? Eu deveria ter falado com essa pessoa, eu que deveria ter ajudado essa pessoa, eu que deveria ter feito um convite a ela, e eu não fiz, eu deixei passar por medo, por vergonha de falar que eu sou crente. Eu deveria ter evangelizado essa pessoa, eu deveria ter oferecido, né, uma palavra, um abraço, e eu me omiti. Talvez pela pressa, pela correria, né? Eu deixei de fazer o bem. Deixar de fazer o bem é pecar também. Então pense aí. Deus, nós nesse momento, ó Deus, reconhecemos que só o sangue de Jesus pode limpar os nossos pecados, e que só o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, porque o Senhor, em Ti não há pecado, não houve pecado, não há pecado, e o Senhor venceu todas as tentações. E nós, nesse momento, Pai, antes de participar da ceia, nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos dignifique pela graça, pela fé, pela confissão, pelo arrependimento, que o Senhor possa nos ajudar a participar sempre desse momento com responsabilidade e ao mesmo tempo com alegria, com leveza, sabendo que é o Senhor quem nos justifica, que é o Senhor que nos ajuda em todo esse processo. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões difíceis. Eu sei que muitas pessoas aqui precisam tomar decisões que não são fáceis, que envolvem família, envolvem às vezes questões profissionais, questões, ó Deus, que tem a ver com a mordomia do tempo, dos recursos, tantas decisões que se apresentam diante de nós, e o Senhor tem nos chamado a essa responsabilidade. A cada um o Senhor tem chamado, e nós queremos nos levantar nessa noite, ó Deus. Nós queremos fazer diferente, terminar o ano bem e começar o ano que vem melhor ainda. Então, Deus, ao participarmos desse momento, que nos faça bem, que não haja entre nós divisões, pressa, egoísmo, parcialidade, que não haja entre nós disputas, divisões, como estava acontecendo na igreja de Corinto, mas que em nós haja unidade, amor, que entre nós haja cooperação, ajuda mútua, Senhor, amor de verdade mesmo uns pelos outros, Pai, porque nós somos uma família, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então nos abençoe, ó Deus, que nos faça bem, alimenta o teu povo espiritualmente. Nesse momento nós vamos comer e beber da tua presença, que o Senhor nos fortaleça em todas as áreas das nossas vidas, e que possamos, ó Deus, ter um coração quebrantado. Dá um coração quebrantado à tua igreja, um coração humilde, um coração voltado ao Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé, gente?
nós queremos consagrar esses elementos a Ti, Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício, que foi feito de uma vez por todos, um sacrifício definitivo, eterno, que nos dá vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado. Nessa noite nós comemos do pão que representa a Tua carne, o sangue, o suco que representa o sangue de Cristo. Queremos continuar nos alimentando do Senhor, Pai. Nós queremos continuar contigo, a despeito de qualquer luta e dificuldade. Fortaleça cada um agora nesse momento, que nós possamos, ó Deus, também manter acesa a chama, a esperança no coração da volta de Jesus Cristo, porque o Senhor prometeu que voltará para nos buscar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja, vem buscar a Tua noiva. Nós aguardamos, ó Deus, por esse dia bendito, em que ouviremos a Tua voz e estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto isso, no dia que se chama hoje, nós queremos viver, escolhemos a vida. Diz isso a Deus: eu escolho a vida, eu escolho a vida, Senhor. Eu escolho caminhar em direção aos Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que é celestial. Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, a nossa alegria, a nossa gratidão, e que nós possamos comer e beber para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Celebrar a outra ponta da mesa, a vida.
Erga suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a força do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana, irmãos.